Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Esse é o nosso bom pastor. O título da mensagem de hoje, o bom pastor. Quero estar lendo em João 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, não sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O nosso bom pastor, ele não entra forçando a porta, invadindo tua casa, invadindo teu coração, invadindo a tua história. Não. O bom pastor, ele entra pela porta. E todo aquele que é ovelha também entra pela porta. Olha só. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O Senhor Jesus, ele chega na tua casa, toca, você abre a porta, Jesus entra e ceia com você. Ele é educado. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Queridos, quantas pessoas que se dizem ser ovelha e têm um comportamento de bode. Esse Jesus não fez a diferença na vida dela. Ela nem conhece a voz do seu bom pastor, porque ela ainda está muito perdida com os embaraços da sua vida e os costumes que ela estava acostumada a viver. Então, um bom pastor, ele tem zelo pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida dentro da palavra do Senhor. Então, queridos, veja bem, quando o pastor zela pela ovelha, ele a conhece até quando elas estão feridas e elas conhecem a voz do seu pastor. Ela sabe identificar se é o pastor ou se é o lobo. E essa parábola do Senhor Jesus, nem todos sabiam entender, estavam entendendo o que ele estava ali falando através dessa palavra. Que quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tomou, pois, Jesus a dizerem, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu, Jesus, sou a porta. Jesus, ele é a porta que nos conduz ao céu. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se não for por esse Jesus, não terá céu, meu amigo. Não tem como eu viver no mundo e porque eu morri, todas as pessoas desejam que eu esteja em paz, desejam que eu vá para um bom caminho, desejam que Deus me receba lá no céu. Mas se esse Jesus, ele não era o meu pastor, com certeza, eu não vou morar no céu. Porque ele é a porta que me conduz ao céu. E qual era a minha atitude como ovelha, tendo ele como meu pastor, estava fazendo? Ele era o meu pastor? Jesus é o teu pastor? Ele pastoreia a tua vida? Qual é o pasto que você come? Qual é o tipo de alimento que você alimenta como uma ovelha? Será que o que você come não prejudica
a você no seu crescimento? Será que você fica gordinha, abastecida, fortinha, protegida? Tem todo o que você necessita, o pasto desse bom pastor? Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouvirão. Não ouviram. Todos que vêm adiante das ovelhas antes de Jesus são ladrões e salteadores. Qual é a tua crença? Em quem você tem acreditado? Há pessoas que falam assim, há vários caminhos que levam a Deus. Queridos, isso não é verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou vários caminhos. Ah, mas as pessoas falam assim, mas Deus está em todas as religiões. Mas quem falou para você que a religião vai salvar alguém? Não vai salvar. Porque quando Jesus nasceu, existia muito povo religiosos. Havia muitos religiosos. A religião acaba sendo um costume. Você acostumou a ser um religioso, de estar muitas vezes na casa, né, na igreja na qual você procura, mas não deixa Jesus ser o seu bom pastor. Jesus não conduz a sua vida. Você não deixa ser disciplinado. Você não ouve a voz dele. Não ouve. Então, meus queridos, não tem como você dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque não leva. Jesus, ele é o bom pastor. Aquele que não entrar pela porta não será o teu pastor. Pela porta do curral onde estão as ovelhas, onde estão as ovelhas. Então, veja bem, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Achará pastagem para quê? Para que você venha se alimentar. Qual é a pastagem que o bom pastor nos oferece? Uma vez eu já ouvi vários testemunhos, né, de pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não aceita a pastagem do pastor e é de contra ao pastor da igreja. Eles ficam na rebeldia, abrem um outro ministério e lá, queridos, muitos morrem, porque não é a pastagem do bom pastor. Se comportou como o mercenário. Nem como o lobo. Se comportou como aquele. Há muitas religiões e crenças. Não somos contra a sua escolha e aonde você quer acreditar. Mas estou falando do verdadeiro pastor, aquele que lá no Calvário deu a vida por você, e aquele que zela por você, e aquele que no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Esse ladrão, como ele vai entrar na sua casa? Ele vai bater na porta, chegou o ladrão. Abre aí a porta, dona Maria, que eu vou roubar suas coisas, seus pertences. Esse ladrão aqui é aquele que vem roubar a alma. Esse não quer dinheirinho da ovelha.
ele quer roubar a alma da igreja, da ovelha. Então, o interesse dele é roubar. Então, ele vem roubar, matar, roubar sua fé, roubar sua crença, roubar sua paz, roubar seu marido, roubar sua mulher, roubar seu filho. Roubar. Ele vem tirar de você. Então, veja bem, eu fico muito triste quando eu vejo isso desde de criança que eu tenho esse meu pensamento e amor pelas famílias. Quando eu vejo a pessoa vive a vida inteira com alguém, casou, e de repente aparece o grande amor da vida da pessoa. E os 30 anos, 15 anos, tantos anos, ele não percebeu. Um minutinho, o diabo roubou toda a visão dele, cegou ele abandona o filho que já está grande, vai criar o filho das outras, e assim o diabo vai se andando na vida das pessoas. E as pessoas ficam cada vez mais embaraçadas. Elas querem que o bom pastor até cuide, mas não quer ele. Quer só o cuidado dele, né? Então o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. A morte, que é precoce, que não era para morrer, mas morreu. E vem destruir. Causa acidentes nas estradas, nos semáforos e outras coisas mais. Ele veio somente para isso. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, bom pastor, eu, Jesus, eu, Filho de Deus, eu venho para que tenha vida e a tenha com abundância. Você deixará esta vida aqui da terra, mas ao partir, segue a abundância de Jesus, do bom pastor. Você vai reinar com Cristo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor. Viu, meus queridos? Aquele que se diz ser pastor, mas não é pastor. Não sabe nem ouvir o chorinho da ovelha. Não tem nem cheirinho de mato, de ir pelo abismo, de procurar a ovelha, tirar os carrapichos da vida, da tristeza, da mágoa. Não! O que ele quer é se importar com o seu objetivo. Ele não está nem aí porque a ovelha está sentindo, não visita ovelha, não quer saber de ovelha, não tem nem cheiro de ovelha, não é pastor. Então, existem muitos mercenários. Mas aqui, eu quero falar para vocês que essa parábola também veja bem, eu sou um rapazinho, eu trabalho numa fazenda e eu cuido dos bois do meu patrão, eu cuido das galinhas, eu cuido das cabras, das ovelhas, né? Então eu trabalho por dinheiro. Eu recebo um valor para cuidar desses animais. Eu vou pastorear eles, mas eu vou pelo meu dinheiro. Eu posso até ter aquele cuidado pela ovelha, porque eu vou prestar conta ao meu patrão. Mas veja bem, eu trabalho pelo dinheiro. Jesus não. É por o amor. É por o amor que ele deu a vida pela ovelha. Ele não está ali interessado no dinheiro, é amor. Então eu que estou trabalhando, eu vou pastorear, eu vou cuidar, eu vou zelar, né? Mas acontece que a Bíblia ela mostra um exemplo de pastores que matou leão para salvar a ovelha. Mas acontece que muitos que trabalham assim, se aparecer, queridos, um lobo, uma coisa horrorosa, ele é o primeiro a correr. Porque aqui ele não é pastor, ele não ama a ovelha. Ele não tá nem aí com a ovelha. Ele quer saber de receber o dinheiro dele. Entendeu? Então ele vai largar aquela ovelha lá e ele vai sair fora. Então Jesus ele não é como esse mercenário
que faz tudo pelo dinheiro. Não, ele faz por o amor. E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, tá vendo? As ovelhas nem dele é. Então, por que ele vai dar a vida, vai arriscar aquele lobo a defesa da ovelha, a não ser o nosso bom pastor? Então, em que mercenário você está? Qual as mãos desse mercenário que você está? Aquele que até te tira tudo e você se torna um pobre, sem condições financeiras e ainda tira a tua paz? Que tipo de mercenário cuida de você? Você como ovelha. Aí o mercenário corre, larga as ovelhas, né? E o que vai acontecer? É mais fácil o cachorro que ele leva com ele para ajudar, queridos, a enfrentar o lobo do que o mesmo mercenário. Vi o lobo e deixa as ovelhas e foge. Viu? Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vi o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o que acontece? Você larga as ovelhas lá no meio do mato. O que vai acontecer com as ovelhinhas sem o pastor ali para estar tomando conta delas? Vem o lobo e as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Viu, queridos? Há uma ligação da ovelha com o bom pastor. A ovelhinha conhece a voz do seu bom pastor e o bom pastor conhece a ovelhinha. Tem dia que a ovelhinha tá triste, né? Tem dia que a ovelhinha tá meia confusa, mas o bom pastor tem o seu cuidado, tem a sua pastagem adequada para cada ovelhinha. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a ovelha de Jesus. Ninguém tira de mim. Essa ovelha é minha, eu dou a vida por ela e eu zelo por ela. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Viu? Jesus, a ovelhinha tá lá, fazendo as malcriaçãozinhas dela, né? Aí, tá em outro aprisco. No consentimento ali dele. Mas ele, se deu por aquela ovelha, tem o poder de dar e o poder de pegar de volta. Quando muito satisfeito fica o lobo com a ovelhinha ali, querendo tragar a ovelhinha, o que acontece? O bom pastor vai lá e resgata a ovelhinha da boca do lobo. Oh, glória! Glória a Deus que esse pastor tem este amor. Este mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver, né, diante dessa parábola, e no meio deles ali, ouvindo isso, eles fizeram divisões entre os judeus por causa destas palavras que Jesus estava ali pronunciando. E aí
Tomou, pois, a haver divisões entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouves? Você já foi xingado por demônio? Ah, isso é uma louca, isso é um demônio que está aí falando, né? Jesus foi xingado de tantos insultos, de tantas coisas, mas ele permaneceu no silêncio diante das acusações. Não teve que provar para as pessoas, ao contrário, porque a sua obra já falava mais alto. Eu fazia limpeza no consultório do pastor Natanael, filho, e uma vez eu levei minha irmã, já no final que eu estava parando, eu levei minha irmã, e sempre de costume, todo o trabalho meu, a primeira coisa que eu fazia era orar, o meu cutil para o Senhor. Lá na Zona Noroeste também, e também aqui na Rua Goiás. E daí, meus queridos, eu peguei a Bíblia, acho que eu achei uma Bíblia lá, eu peguei a Bíblia e eu comecei a folhear a Bíblia e comecei a pregar. Comecei a pregar, pus a cabeça na janela e comecei a pregar, e a cantar louvores, e as pessoas saíam dos apartamentos e falavam assim: quem é? Quem é? E as pessoas falavam: é uma louca, é uma doida, tá vendo que tá endemoniada, tá louca essa mulher. Mas outros eu percebia que saía para ouvir o que o Senhor tinha de resgate para aquela pessoa. Eu não me incomodei se estavam me xingando de louca, o que que era. Eu estava fazendo era o ir do Senhor, pelo aquele que ele estava me mandando ir. Então, esses aqui estavam falando a mesma coisa. Ah, esse é um demoniado, tá fora de si. Porque ouves ele, né? É assim muitas vezes, querido. Dizia outro: estas palavras não são de demônios, não são de endemoniado. É o caso da mulher lá. Essa mulher não tá louca. Ela tá falando comigo. Eu estou vivendo o que ela tá me dizendo. Ela não tá endemoniada, ela não tá louca. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos a outro cego? Não tem como, né? Não pode se dividir, a casa não se divide entre ela mesma, né? Aquele que não é pelo evangelho, não é por Cristo, é contra ele. Então, queridos, nós temos que ouvir a voz do bom pastor, porque conhecemos o bom pastor. Esta foi a palavra que Deus determinou no meu coração, na madrugada, né? A falar do seu filho, do presente que foi dado a nós. Diante dessa tristeza, meu querido, que você passa, deste luto que você está vivendo, dessa falta de trabalho, essa falta de pão. Outros estão com pessoas internadas e todo tempo fica querendo ouvir uma notícia boa. Esses que estão numa guerra, numa luta muito grande entre o lobo que está tentando ceifar a sua alma e ao bom pastor que quer resgatar esta ovelha. Muitas pessoas que se encontram, queridos, nos hospitais, precisam das nossas orações. Elas ali estão prestes a deixar o seu corpo, a morrerem e também a ter a segunda morte, a morte da perdição. É muito bom que nós estejamos intercedendo por essas pessoas para que o evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor, a pastagem, a palavra de Deus, a palavra do bom pastor alcance estas pessoas. E que nós possamos se revestir cada dia mais na presença de Deus para resistir também o que o ladrão vem fazer. Tentar roubar a sua fé, tentar roubar, matar os teus sonhos, destruir a tua família. Se você sobreviveu em essa situação, clame a Deus e Ele te ouvirá e te responderá. Estando esperando os meninos aqui para abrir a igreja, para a gente estar fazendo este momento, a gente foi até a esquina e de um lado estava uns trabalhos que as pessoas fazem nas suas crenças de religiões para fazer o mal.
E existe, queridos, há religiões, mas existe também o que serve ao poder das trevas. Este ladrão que veio matar, roubar, destruir. Era uma macumba destilada, né? A palavra é essa, que é essa palavra que é dita em todos os lugares, né? E a outra do outro lado. Ali eu me posicionei junto com a Ludinha e intercedemos. Para quem foi direcionado isso? Que o Senhor quebre todas as barreiras do mal, todas as correntes, todos os encantos que destrói famílias, que destrói vidas. Que o Senhor possa o revestir com as armaduras de Deus, que o Senhor possa acampar anjos nestas vidas. E que este mal não prevaleça, né? Que é uma afronta, né? Que o inimigo ele é assim, ousado, né? Do lado de uma igreja, do lado de um muro. Tudo bem, as paredes são feitas, né? De tijolo, de cimento, mas é a casa de Deus. E os anjos do Senhor guardam esta casa, nos protege e nos livra de todo mal. O sangue de Jesus que nos livra, que nos cobre. Assim diz, né? Jesus ele diz assim, peça que os livre do mal. É a oração que Jesus também nos ensina. Não vos peça nunca que eu vos tire do mundo, mas que você vença o mal. Vencemos no sangue de Jesus, que purifica nós de todos os pecados e que nos dá todo o poder de nós repreender as trevas. Jesus nos deu esse poder. Ele falou, eu vou para o Pai, mas a vós darei o poder para expulsar demônios, para pregar a palavra e ide por todo o mundo. E aqui nós estamos fazendo o que o pastor faria pelas ovelhas. Trazendo uma boa palavra para você. O conhecimento. Quem é o bom pastor? Soberano Deus, quero te agradecer por este momento, pela tua palavra, por ter nos concedido esse teu filho amado, esse teu único filho, para dar a vida dele pelas ovelhas que estavam perdidas. O que seria de nossas vidas, de nós, se não fosse o sacrifício que Jesus fez ali no Calvário, como um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que verteu seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Amados, se você se encontra em pecado, peça perdão, peça a esse bom pastor para cuidar da sua vida. Aceite ele como seu único suficiente Salvador. Deixe ele cuidar de você. Há coisas que ele cuida, ele limpa, ele faz. E outras coisas você deixa por este pastor. Deus, alcança estas vidas. Abre o entendimento, Pai, das famílias, dos varões da casa, das mães ao educar os seus filhos, dos seus filhos. Deus, que a brecha que o inimigo não respeita, porque ele já está condenado e a luta é constante para que ele venha roubar a alma que Jesus deu a vida para a salvação. Nós apresentamos a nossa igreja em tuas mãos, nosso bom pastor, reconhecemos que tu és o nosso bom pastor, que o Senhor venha nos guardar cada dia mais e nos fazer prosperar no Evangelho de Cristo. Prosperação não é só dinheiro, mas a prosperação na vida espiritual. Senhor, venha acrescentar em nossas vidas de tudo que é para trazer migração nas nossas finanças, nos nossos trabalhos, nas pessoas que são autônomas, nas pessoas que contribuem para que a Igreja de Cristo cresça na terra, possam os seus celeiros crescer mais ainda e o Senhor possa abençoar abundantemente essas vidas, para que elas possam ter um coração alegre e disposto a contribuir na tua casa para que o Evangelho seja alcançado. Nós contribuímos com sabedoria dentro do ensinamento que o Senhor nos ensinou. E por isso, Deus, alegre
o dia desses que estão tão tristes, tão perdidos, que eles possam ser achados por este bom pastor. Louvado seja o teu nome, grande és tu, meu Deus. Te agradeço por esta manhã, por conceder a tua paz no meu coração. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor Jesus. E você que está afastado, volte para o rebanho. Amém?